Futebol. Vamos aos resultados dos jogos dos times alagoanos no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o CRB perdeu da equipe catarinense Criciúma por 1-0. Pela C, o CSA empatou no finalzinho da partida com o Remo. O jogo ficou em 1-1. O Asa também ficou no empate com o Salgueiro em 1-1. Pela Série D, o Murici perdeu do Sergipe por 2-1 e o Coruripe ganhou do Souza por 1-0 lá no Gerson Amaral. Na terça-feira, o Galo volta a jogar aqui em Maceió, no Rei Pelé, contra o Vila Nova. É uma boa chance para a equipe alvirrubra se recuperar, já que vem com derrotas seguidas. Os outros times jogam no final de semana. Mais de R$1.000 por mês pedindo esmolas nos semáforos. O número impressionante foi apresentado pelo Ministério Público do Trabalho numa audiência hoje pela manhã na Câmara de Vereadores. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dados como esse mostram que a luta ainda está muito longe do fim. Mais de 30 mil crianças em Alagoas estão nesta situação, vítimas da exploração do trabalho infantil. Os dados são de 2016, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Em Maceió, o número de crianças vulneráveis ultrapassa os 4 mil. A gente precisa identificar e buscar essas crianças e acompanhar suas famílias, porque o trabalho da criança se torna necessário à sobrevivência da família. Então, isso significa que a família está numa situação de muita vulnerabilidade e, por isso, necessita desse trabalho. O perfil da criança que trabalha em Maceió é o seguinte: tem de 7 a 11 anos de idade e mora na região da Orla Lagunar, área periférica da capital. O município tanto faz essa busca ativa na identificação, como também tem os seus serviços de convivência que acolhem essas crianças, né? E aí desenvolvem com elas as atividades lúdicas, de arte, de educação, enfim. Uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores para discutir o assunto, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Tirar as crianças do trabalho na rua é um desafio. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho, uma criança que trabalha no sinal recebe por dia uma média de R$50, o equivalente a quase R$1.500 por mês. O que é que se pode dar de mais atrativo para a criança se ela está conseguindo um rendimento de R$50 por dia nas ruas? Não tem nenhum programa social, não tem nada que o poder público possa fazer que possa atrair mais do que essa renda. Outra preocupação é que, segundo o MP, o trabalho infantil também está atrelado à prostituição e ao tráfico de drogas. A população precisa se conscientizar de que, ao comprar produto, ao estar comprando aquela flor hoje no Dia dos Namorados a uma criança, ela está fomentando o trabalho infantil, e a sociedade deve se lembrar que essa mesma criança que está vendendo, que está fazendo malabares, é a que é explorada sexualmente, é a que é aliciada pelos traficantes de drogas por conta da vulnerabilidade que ela está. E sobre esse assunto, combate ao trabalho infantil, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas, Alan Pierre. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Alan, de que forma a comissão atua aqui em Alagoas? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Dia. E primeiro agradecer esse espaço. Dizer que a OAB ela tem se inserido no contexto da rede de proteção da criança e do adolescente. Nós fazemos parte, junto com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho em Alagoas, Sociedade Civil Organizada, do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o FETPAT. Esse fórum ele propõe órgãos públicos, órgãos de fiscalização, sociedade civil, propõe uma agenda permanente de combate ao trabalho infantil, de todas as formas. E, periodicamente, nos reunimos e traçamos ações e cobramos do poder público e da sociedade essa interação e políticas públicas que façam erradicar o trabalho infantil em Maceió e no estado de Alagoas. A cena é muito comum, né? Aqui em Maceió, por exemplo, a gente encontra nos sinais de trânsito, como a gente viu na reportagem, por que é tão difícil para os órgãos públicos acabarem com essa situação, tirarem essas crianças e adolescentes dessa situação? Olha, Sabrina, em 2015 conseguimos em Alagoas reduzir 15% a realidade do trabalho infantil. Na verdade, quando a gente trata de percentual, isso é apenas uma mera pesquisa, porque na verdade nós estamos tratando de futuro de crianças e adolescentes.
O que é que se torna difícil, sobretudo, ao poder público e à sociedade? Olha, nas periferias, sobretudo nos lugares mais longe dos centros urbanos, faltam as políticas públicas sociais. Falta a creche, falta a escola, falta os centros de referência e falta a política de esporte e de cultura, que está lá garantido na Constituição, que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, e na prática isso não se efetiva. E essas crianças, elas, a partir do momento que não tem o apoio das políticas públicas, tem a sua família já com problemas econômicos, problemas estruturantes familiares, elas começam a ganhar um rumo que é esse, o do trabalho infantil, consequentemente do trabalho infantil, a exploração sexual, começa a entrar no mundo dos entorpecentes, e isso vira uma cadeia que perde-se o controle. De fato, isso não só ocorre em Alagoas, hoje é o Dia Mundial do Trabalho, de combate ao trabalho infantil. Isso, os números, apesar em Alagoas em 2015 ter diminuído, no Brasil isso aumentou nesse ano. E isso é muito preocupante. São várias formas que você vê o trabalho infantil. Você vê muito no cotidiano da gente que está aqui nos centros urbanos, nos sinais, nos bares. E aí o que é que se faz? E muitas vezes a família ela está a 200 metros, 300 metros. Ele bota o filho para trabalhar, ele bota a filha para trabalhar e fica ali a 200, 300 metros. E muito é feito. Essa rede de proteção, com o apoio dos conselheiros tutelares, faz abordagem, acompanha, tenta retirar, tenta diminuir esses índices, tenta diminuir essa quantidade de crianças e adolescentes que se encontram nas ruas trabalhando, mas é feita uma ação hoje e amanhã eles desencadeiam em outro lugar. O que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter um monitoramento diário, mas precisa, sobretudo, num estado pobre como o nosso, em uma cidade com índices ainda alarmantes sociais da nossa capital, nós precisamos das políticas públicas. Essa é a realidade. Quando a gente se trata do trabalho infantil, a gente precisa que o poder público entre dentro da sociedade, dentro do seio da família, para evitar que esses números continuem a crescer no nosso estado e no nosso país. O senhor falou que a família muitas vezes está próxima. As famílias têm, os pais, os responsáveis, eles têm consciência de que aquela criança não pode estar naquela situação, mas usam aquelas crianças, né, para ganhar esse dinheiro extra. Ela não tem consciência do problema mesmo, porque são pessoas da periferia que não têm acesso à informação, não tiveram acesso ao estudo, de repente, e elas têm essa consciência de que é proibido, que essas crianças não poderiam ficar ali, que é maléfico demais para elas? A consciência até se tem. É tanto que quando se vê a abordagem, eles correm, eles tentam evitar, os adolescentes correm, a família corre, os conselheiros tutelares, quando tem conhecimento, notifica, o Ministério Público do Trabalho notifica, e muitas vezes sabe o que eles dizem? Olha, não há outra forma. Eles sabem da penalidade, mas eles têm a consciência de que aquilo está fazendo muito mal para o filho deles? Sem sombra de dúvida. O que é que eles alegam? Alegam uma necessidade do momento, a fome, a necessidade de se alimentar, porque diz que aquele irmão mais velho que está no sinal, ele está alimentando 4, 5 filhos, quando a gente sabe que isso não é a desculpa. E a sociedade e esses pais que cometem isso, eles sabem o que eles dizem? Olha, sabe por que meu filho está aqui? Porque eu estou morando lá na região do Benedito Bentes, naqueles conjuntos novos, e lá eu não tenho acesso à escola, lá eu não tenho acesso ao esporte, lá meu filho não tem acesso à cultura, então não resta outra forma. E eu não vou sair para trabalhar, e tem muitos casos assim, e deixar meus filhos à toa. Então o que acontece? Acontece que os pais que cometem esse crime contra o seu próprio filho, tira dele a oportunidade de estar numa sala de aula, tira dele a oportunidade do conhecimento, de vencer a vida, porque não é ser pobre, não é viver em uma vulnerabilidade social que você não consegue vencer na vida. Você consegue, se você lutar. Mas eles tiram esse direito. E quando eles tiram esse direito, eles, para se contra-argumentar, eles colocam a culpa no poder público, na falta de políticas que está lá tão bem claro na nossa Constituição e no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a garantia dos direitos para essas crianças e esses adolescentes do nosso estado, da nossa capital e do Brasil. Ok, muito obrigada então pela entrevista, pela participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada também. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Às 5h30 da manhã tem boletim de ocorrência com Luiz Uchoa. Uma boa tarde para você e até amanhã.